Boa noite, queridos. Bom a gente poder parar e refletir mais uma vez acerca da palavra de Deus. Hoje, em especial, nós chegamos ao sexta e última meditação, reflexão acerca desta série 40 dias de fé. E pela graça, pela bondade de Deus, todos nós, eu acredito que já fomos edificados por uma ou outra palavra. E eu quero, neste momento, convidá-los mais uma vez a falar com Jesus e clamarmos que Ele tenha liberdade para falar ao meu, mas também ao seu coração nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, quero te louvar e te agradecer pelo privilégio que temos de estar na sua casa e aqui, ó Deus, podermos acalmar os nossos corações. Eu peço a Ti que possamos nos deleitar no Senhor neste momento e ouvir a Sua doce e preciosa voz, que possamos, ó Deus, compreender o que Tu queres falar conosco nesta oportunidade. Assim oramos, pedimos e clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 vai narrar a história, ou a galeria da fé de tantos homens, de tantos valentes do Senhor. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Ou em outras versões, receberam bom testemunho. Fato é que o capítulo 11 vai narrar a história de valentes, de homens, de guerreiros de Deus, mas vai narrar os seus feitos, mas sempre chamando a atenção a uma palavra. Que palavra é esta? Fé. Todos eles foram tremendamente usados por Deus, todos eles realizaram grandes feitos, obras maravilhosas. Mas o que chama a atenção não é as suas obras. O que chama a atenção é como estas obras foram realizadas. Pela fé. Pela fé. Pela fé. A fé sempre foi a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. A fé é uma ação de obediência em resposta. Em resposta ao quê? Ao que Deus falou. A fé é uma ação de obediência em resposta ao que Deus falou. E a verdadeira fé, digamos assim, a verdadeira fé olhando no âmbito espiritual, no âmbito bíblico, não é fé que amanhã o dia vai ser melhor do que o de hoje. Estou falando fé na perspectiva do reino, na perspectiva de Jesus. Ela sempre envolve três características, três ações. Que ações são essas? Conhecer a Deus e a sua palavra. Aceitar a palavra de Deus, mas também obedecer, aplicá-la ao seu dia a dia, a forma como a pessoa vem vivenciando ou vem expondo o seu modo operante de viver. Então, três palavrinhas: conhecer, aceitar e obedecer. Bem, vamos começar pelo princípio então, vamos começar pelo primeiro elemento da fé: conhecimento. Conhecimento. Um homem não pode crer naquilo que não conhece. Isto é um fato. Não tem como eu depositar fé, não tem como eu acreditar, não tem como eu dizer sim para uma coisa que eu não conheço. Então a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção nesta oportunidade é:
Será que o dia que eu e vocês, nós como discípulos de Jesus, dizemos sim ao Senhor, nós dizemos um sim justo e coerente? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é esta: de modo semelhante como eu e vocês dizemos sim a Jesus, se talvez naquela oportunidade nós não o conhecíamos, e talvez aquele sim foi vazio, foi por pressão de amigos, familiares e por aí vai. Bem, a palavra de Deus vai dizer em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Infelizmente, muitas igrejas, muitas pessoas que se dizem cristãs, possuem uma fé em nada diferente da fé de um minerador. Conta-se uma ilustração, uma história de um minerador, que este homem, este minerador, em certa altura da sua jornada, foi questionado: vem cá, me diga, no que você crê? E ele disse: eu creio no que a igreja crê. Ok. Me diga então, o que a igreja crê? Ora, a igreja crê no que eu creio. Tá, e no que vocês dois creem? No que a igreja crê e no que você crê? Então me diga. Olha, nós cremos no mesmo. Fato é que em muitos dos casos, talvez dentro da igreja, este seja o modo operante como muitos de nós vínhamos vivendo. Nós cremos no que a igreja crê. A igreja crê no que eu creio e nós dois cremos na mesma coisa. Mas aqui há um problema. Será que nós temos subsídio para responder qual é a razão da nossa fé? O objeto da nossa fé? Inútil é dizer sou crente, mas não saber, diante do justo juiz, declarar o porquê ali você está. Diante de Deus, no dia do juízo final, ter subsídio para dizer por que cresceu em uma comunidade, por que se envolvia, por que fazia o que fazia. Em vão será dizer: eu sempre fui crente, eu sempre fui à casa do Senhor. Bem, é bem verdade que eu e vocês, e isto a Reforma Protestante em 1517 já nos trouxe essa verdade. É bem verdade que eu e vocês não somos salvos por obras. Nós não somos salvos pelo o quanto conhecemos. Certa vez eu ouvi um teólogo, estava sendo entrevistado na Band, e aquela banca da Band ali com perguntas capciosas. Perguntaram tudo que vocês possam querer saber acerca de Jesus. A última pergunta, e o cara respondeu todas com excelência, com maestria. A última pergunta foi simplória: você crê em Jesus? Não. O cara sabia tudo, mas não havia depositado a sua vida a Jesus. Então, a questão não é o quanto você conhece, não é por obras, mas a questão é que para você dizer um sim verdadeiro a Jesus, você deve ter pelo menos ouvido falar o que há de mais precioso, a verdade do Evangelho, e não qualquer
como poderemos dizer assim, guarapa, não qualquer, como quem gosta de café, e eu sou um apreciador e gosto de café forte, não aceitar assim um evangelho como se fosse aqueles café que tu olha do outro lado, de tão raso que é. Então, será que depositamos verdadeiramente a nossa fé em Cristo Jesus, lá atrás, quando dizemos sim? Será que nós tínhamos conhecimento acerca de quem é Jesus? Por que eu digo isso? Eu quero chamar a sua atenção para que, quem sabe, eu ou vocês, em algum momento das nossas vidas, nós agimos ou estamos agindo tal qual aquele minerador. Nos falta conhecimento. E a gente joga nas costas da igreja, joga nas costas dos pais, joga nas costas dos outros, mas não sabemos dizer qual é a razão da nossa fé. Isso me preocupa, e por que dessa reflexão? Me preocupa porque um dia eu e vocês, todos nós, estaremos diante de Deus. E neste dia, não adianta dizer que você foi membro fundador da Igreja Batista Recomeçar. Não adianta você dizer que você teve uma vida inteira na casa de Deus. Não adianta dizer que você foi quinta, sexta, sétima geração, se lá no seu íntimo, o seu sim a Jesus não foi ao Jesus das Sagradas Escrituras. Não foi ao Jesus das Sagradas Escrituras. Por que isso, Vini? Todos os dias está nascendo novas igrejas. Esta reflexão, eu confesso que ela teve uma mudança de orientação por parte de Deus, por causa de um nascimento de uma nova igreja. E essa nova igreja que nasceu me incomodou, porque confesso a vós que se tiver mais uma, duas, 50, 200 igrejas em Naviraí, glória a Deus. É mais tradicional, é mais pentecostal, não interessa. As duas características cultuam e rendem louvor a Deus. Seja tradicional, seja mais equilibrada, seja mais pentecostal, as duas são bíblicas. O problema é que tem igreja nascendo todos os dias que não são bíblicas. E aqui no nosso estado, só este ano já nasceu duas, e na última semana nasceu uma, numa cidade bem próxima a nós. E essa igreja, ela tem por característica ser uma igreja inclusiva, uma igreja LGBTQH+, e por aí vai. E a proposta deles é apresentar um Jesus diferente, um Jesus que aceita uma infinitude de coisas. E sim, é verdade que Jesus aceita a pessoa como ela chega, mas alterar o evangelho para, por meio disso, fazer com que essas pessoas ali congreguem, é o que não é bíblico. E a proposta deles é esta: alterar o evangelho para aceitar a pessoa, independente do seu pecado, e por aí vai. Veja só, eu sou pecador, todos nós somos pecadores, e nós temos que aceitar qualquer pessoa como ela chega. Isso é fato, isso é bíblico. Agora, deixar de chamar de pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado, que é errado. Então, a grande questão que fica para nós é: será que nós cremos verdadeiramente em Jesus? Será que a nossa fé foi alicerçada em Jesus? Ou em um Jesus construído pelos nossos pensamentos? Aqui entre nós não podemos mais ficar presos àquele tipo de sermão que o pastor, com aquela voz veemente, creiam, creiam, creiam,
e todo mundo diz, eu criei, e sai daqui crendo. Mas um ano depois você pergunta, e aí, quem é Jesus para você? Não sei, eu só sei que eu criei. Só sei que eu criei. Não dá mais para a gente sair acreditando em Jesus sem antes conhecê-lo. Porque em muitos dos casos a gente está acreditando no Jesus pós-moderno, no Jesus que a nossa mente quer adorá-lo, mas não no Jesus que foi revelado. Eu digo isso porque eu vim de uma cidade universitária, eu vim de um campo onde tinha 200 jovens universitários dentro da igreja, e por muitas vezes, muitos queriam ter pensamentos diferentes daqueles revelados, mas não fecha com a revelação de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é, a sua fé, em primeira instância, ela foi alicerçada em Jesus, mas em Jesus vivo, bíblico, e por aí vai. Pensa nisso. Você prosseguiu, você aceitou esse Jesus bíblico e prosseguiu aprendendo acerca dele, ou parou por ali? Então pense nisso. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção neste momento é que um homem pode saber algo e contudo não ter fé, contudo não crer. Pode saber algo e não crer naquilo. Uma fé viva e verdadeira, muito além de conhecer, ela aceita a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. A aceitação deve acompanhar a fé. Nós devemos crer no que conhecemos e ter certeza de que a verdade de Deus é infinitamente melhor do que a minha e do que a sua. Em outras palavras, não basta que eu leia, que eu medite nas Sagradas Escrituras. Escrituras essas inspiradas por Deus para a minha salvação. Se em última instância eu decido, nisto eu creio, naquilo eu não creio. Nisto eu dou fé, nisto eu não creio. Bem, a palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, veja só, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Precisa ficar claro para nós que toda a Escritura é útil, e não só um ou outro trecho. Ela é útil para o ensino, ela mostra aquilo que eu não conheço, ela é útil para a repreensão, ela chama a minha atenção naquilo que está errado, útil para a correção, ela me mostra o caminho certo a trilhar, útil para a instrução na justiça, apresenta melhores alternativas e decisões para eu viver bem hoje, aqui e agora. Ela me ensina como viver uma vida abundante. Foi o que Jesus prometeu. Mas, às vezes, nós vivemos uma vida mesquinha, medíocre, longe de Deus, porque queremos decidir, nisto eu creio, nisto eu não creio. Saiba você que ter fé em Cristo é literalmente aceitar toda a palavra de Deus como revelada por Deus ao homem. Não podemos mais dividir as Sagradas Escrituras e dizer, nisto eu creio e naquilo eu não creio. Por quê? Porque infelizmente nós estamos numa cultura pós-moderna que decide definir Deus e querer dizer o que deve crer e o que não deve crer.
Isto eu creio, Deus é amor. Nisto eu não creio, Deus é legalista. Nisto eu creio, Deus, Ele é um Deus de esperança. Naquilo eu não creio, Deus, Ele não gosta de tal coisa. Nós não podemos mais ficar brincando de creio, não creio, creio, não creio. Nós precisamos valorizar toda a palavra de Deus. O dia que nós dizemos sim a Jesus, foi um sim a toda a palavra de Deus, e não só a uma ou outra área. Infelizmente, muitos desprezam a sabedoria divina, a revelação do alto, porque querem brincar de semideuses, montando o seu cânon sagrado, quando que ele já foi feito por Deus. A fé verdadeira, ela não brinca com nisso creio ou naquilo eu não creio. Dito isto, eu quero perguntar mais uma vez: será que você, Devias, tem uma fé firme na rocha? Devias, você tem uma fé inabalável? Devias, você tem uma fé que é em Cristo, firme em Cristo Jesus? Pense aí. Talvez você vinha, tal qual eu, no início da minha jornada cristã, eu brinquei muito disso. Eu aceitei a Jesus, mas eu quero continuar vivendo a minha libertinagem. Eu aceitei a Jesus, mas eu quero continuar com meu coração duro e carregar mágoas, rancores. Eu quero continuar carregando alguns pesares para aqueles que me feriram. E eu confesso que eu ia à igreja, mas a minha vida era a mesma. Por quê? Perdão? Não. Olha só o que Ciclano fez. Me abandonou com 6 meses de idade. Nenhum pai deve fazer isso com o filho. Não. Mas, em Cristo Jesus, eu pude aprender o que é perdoar. A olhar para a palavra de Deus e ver que nós devemos perdoar constantemente, o meu coração foi sendo quebrantado, e eu fui vendo que tal qual as pessoas que me feriram, eu também feria muitos, e tal qual eu dizia que eu não iria mais pecar contra a pessoa, ou fazer algum dano, algum mal, eu continuava a fazer. Então eu compreendi que eu era tão pecador quanto o outro, e que eu precisava perdoar. Então, não dá mais para a gente viver esta vida de eu sou cristão, mas não fala em perdoar comigo. Eu sou cristão, mas não fala em tal ação, porque isso não é comigo. Novamente, eu não quero cair aqui em obras. Não fomos salvos por obras. Nunca seremos salvos por obras. Mas eu quero dizer que nós devemos dizer um sim real e justo à Bíblia. Um sim real e justo a Jesus. E não sair dizendo de qualquer modo, sem nunca ter pensado, e no dia seguinte a nossa vida continua as mesmas coisas. Então, onde eu chego com isso aqui? Será que temos, Devias, buscado viver uma vida abundante, uma vida de fé, uma vida de temor a Deus, sem querer negociar os valores e os princípios do reino? A verdadeira fé, ela aceita a palavra de Deus como ela é, independente daquilo que a gente discorda. Aquilo é a palavra de Deus. Independente. Eu me recordo que está longe de mim ser um juiz ou alguém que diz, não, com este eu não ando. Mas eu me recordo que uma vez, numa pregação, e aí era sobre
Era uma pregação que eu estava falando sobre homem e mulher, sobre casal, e aí eu falei que eu não acreditava em casamento homossexual. E uma pessoa me mandou uma mensagem desaforando que tu é legalista, que tu é isso, que tu é aquilo, que não sei o que e tal. E eu falei, olha, se eu fosse legalista, eu jamais teria recebido homossexual para conversar, para orar dentro da minha casa. Jamais teria tomado chimarrão com homossexual dentro da minha casa. Se eu fosse legalista, eu ia querer longe, mas não. Ele tem um pecado, assim como eu tenho outros, assim como todos nós temos pecados. E não está em mim condenar. O meu dever é amá-lo. O meu dever é caminhar para que essa pessoa, em algum momento, se arrependa da sua transgressão, tal qual o adúltero. Tal qual o adúltero. Agora, eu creio no que a Bíblia diz, e não no que o mundo está dizendo. Essa pessoa, ela era cristã, membro da igreja, batizada na igreja, mas não aceitava porque o seu irmão era homossexual. Com todo o respeito àquela pessoa, àquele ser humano, porque tem muito crente que é adúltero, tem muito crente que está pisando na bola dia sim e dia também. Mas é um pecado. Então, aquela menina quis crer num Jesus que aceitava o pecado. Veja só, Jesus ama o pecador, mas repudia o pecado. Há uma diferença nisso. Então, será que eu e vocês temos aceitado a Bíblia, a palavra de Deus, como verdadeira, na sua totalidade? Ou nós temos, não, nisto eu creio, naquilo eu não creio. Isto é bom, isso eu vou praticar, isso eu não concordo, então eu faço diferente. Será que a gente às vezes não quer brincar de semideuses? Pense aí se a sua fé está alicerçada na Escritura Sagrada, ou se a sua fé está alicerçada naquilo que você quis montar como revelação. Primeira coisa, para ter uma fé genuína e verdadeira, conhecer. Segunda coisa, aceitar esse conhecimento como revelação de Deus na sua totalidade. Não ficar brincando de creio e não creio, creio e não creio. Mas espera aí, tudo isso é revelação de Deus, nisso tudo eu creio. Agora, de nada adianta eu conhecer a palavra de Deus, de nada adianta eu aceitar a palavra de Deus na sua totalidade, se no meu dia a dia eu não obedeço e não aplico tais ensinos à minha vida. Não aplico tais ensinos à minha vida. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Se você acredita que não precisa mudar nada em sua vida, que a sua vida está uma beleza, uma maravilha, e tal, que você é perfeito, pleno, não tem pecado algum, de repente precisa ler um pouco mais a palavra de Deus, em especial Romanos, onde vai dizer que todos nós, sem exceção, pecamos. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Então, a começar por mim. Então, se você acredita que não tem nada que mudar na sua vida, de repente é porque você ainda não conheceu o Deus da Bíblia. Porque para nós crer neste Deus, neste Jesus maravilhoso, nós temos que crer também que nós um dia caímos, pecamos, nos afastamos e condenados à ira vindoura fomos. Se você acha que nunca foi condenado, que a sua vida sempre esteve boa, tem que repensar em que Jesus você tem acreditado. Porque o Jesus da Bíblia vai dizer que nós fomos salvos pela graça, porque éramos condenados pela ira.
por termos transgredido a lei. Então, pense nisso. De repente, é o dia de você querer abrir mão, baixar a guarda da sua onipotência e reconhecer diante de Deus: Deus, eu preciso do Senhor. Eu não quero mais correr sozinho, eu não quero mais achar que eu sou o todo-poderoso, eu não quero mais achar que eu nunca pequei, nunca tive problema algum. Cá entre nós, para que Jesus precisa morrer por uma pessoa perfeita? Então, de repente, hoje é o dia que Deus está te convidando a ressignificar, ter um novo pensamento acerca da sua fé e de repente olhar: será que eu crio verdadeiramente em Jesus? Será que devias eu nasci de novo? Ou foi só uma vã palavra, certo dia? Bem, fato é que muitas pessoas, infelizmente, acabam padecendo, tendo uma vida cristã medíocre, de mau testemunho, porque primeiro disseram sim a Jesus, mas nunca conheceram, e continuaram vivendo a vida ao seu modo operante. Creram em Jesus, até creram em Jesus, estudaram, conheceram a palavra, até aceitaram ela como na sua totalidade. Mas daí, não, peraí. Eu que decido como eu quero viver. Eu que decido como eu quero viver. Infelizmente, muitas pessoas, diariamente, estão correndo a passos largos para o inferno, por terem uma visão deturbada da graça de Deus. Nós somos salvos, novamente, pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Mas o problema é que muitas pessoas, no tempo presente, pós-moderno, quiseram deturbar, corromper alguns conceitos. E por causa da deturbação desses conceitos, muitas pessoas, por causa de uma graça barata, um dia irão acordar no inferno. Há um pastor, já indo para a conclusão, Mark Driscoll, ele tem um conceito muito conhecido de todos nós, e eu já citei ele outrora. Ele fala o seguinte: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja, pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, tenha sido velado na igreja, e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. Pegando essa mesma linha base como um perigo, eu quero alertar a voz de um grande perigo que um dia surgiu no meio dos evangélicos. A tal conhecida como a oração da entrega, a oração da salvação. Gente, é impressionante, mas nós vamos se apavorar o dia que nós estivermos no céu e ansiar ver ali Ciclano, Beltrano e Fulano, e descobrir que essas pessoas, mesmo tendo feito uma oração de entrega, vão acordar no inferno. Por que isso, Vinícius? Por que você fala isso? Bem, primeiramente, Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Lucas, capítulo 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Para fazer o que Jesus diz, a pessoa tem que conhecer, tem que aceitar e tem que obedecer. É bem verdade que muitas pessoas, talvez, com aquele coração contrito, quebrantado na oração da entrega, vão crer genuinamente e serão salvas.
Mas cá entre nós, infelizmente, muitas irão acordar no inferno. A gente sempre pega o exemplo do ladrão na cruz que estava ao lado de Jesus. Agora, o que a gente não percebe é que esse ladrão na cruz, ele estava a instantes de morrer. Ele estava a instantes de morrer. E eu e vocês e esses, talvez disseram sim a um Jesus da sua cabeça, e não a um Jesus da palavra de Deus. Disseram sim a um Jesus mal apresentado, e não ao Jesus da palavra de Deus. Disseram sim a um Jesus com medo do inferno, mas não disseram sim para viver uma vida de comunhão, de intimidade, de relacionamento diário com Jesus. Infelizmente, boa parte das orações de entrega, as pessoas na semana seguinte já desistiram, já apostataram, já abandonaram a fé, porque nós nos acomodamos, entregou a vida, está tudo certo. Só que Jesus, ele é bem claro: ide fazer discípulos, ensine-os na palavra de Deus, torne eles em discípulos. Talvez eu e vocês, em muitas das nossas orações, a gente se contentou com um simples entrega, e quem sabe, se foi genuíno, amém, glória a Deus, está salvo. Mas infelizmente, muitas dessas pessoas continuam as suas vidas como se nunca tivessem ouvido falar de Jesus. Continuam as suas vidas crendo no Jesus que a sua mente construiu, e não no Jesus que a palavra de Deus nos revela. Hoje à noite, eu lhes convidei a fazer uma reflexão. Que reflexão é essa? É uma reflexão acerca de fé. E a grande pergunta que está por trás de fé, de uma fé genuína, verdadeira, em Cristo Jesus é: aonde eu tenho depositado esta fé? Será que é uma fé no Jesus que eu construí? Cara, porque se é a fé do Jesus que eu construí, cara, vai faltar lugar no céu. Porque aí eu vou pensar, não, peraí, aquela pessoa foi boa, eu acho que ela merece. Se for na fé do Jesus que o Vinícius construiu, é uma coisa. Se for na fé do que a igreja diz, que nem o minerador, mas você nunca soube que fé é essa, é outra coisa. Mas se você sabe dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu depositei fé, e eu sei porque eu faço o que eu faço, eu sei porque eu vou à casa de Deus, eu sei porque eu leio a palavra de Deus, eu sei porque eu aplico a palavra de Deus no meu dia e não ajo como as pessoas. Se a gente for olhar Gênesis 6, se a gente olhar Hebreus 11, vai estar lá que pela fé Noé foi considerado homem justo e diante de Deus. Só que se a gente for olhar Gênesis 6, a gente vai olhar que Noé não se corrompeu com a sua geração. Ele era homem justo, ele era homem íntegro diante do Senhor. Pela fé ele creu, sem nunca ter dado um dilúvio, e construiu a arca, algo utópico, exatamente como Deus o mandara. Pela fé ele creu e teve experiências com Deus. Agora, a pergunta que não quer calar é: que tipo de fé você vem tendo? Será que é uma fé verdadeira? Será que você disse sim a Jesus, mas ao Jesus revelado nas Sagradas Escrituras? Ou ao Jesus, gente boa, parceria, como eu acabei de falar? Cara, se for pelas boas obras, eu queria que todo mundo entrasse, mas não é como eu quero. A porta é estreita. Não é como eu quero, é como Jesus revelou. Então,
Aonde você depositou a sua fé? Foi no Jesus revelado a nós? Foi no Jesus que você construiu na sua cabeça ou não lhe foi apresentado de maneira coerente e correta? Ou foi no Jesus que você ouviu falar na igreja, que nem um minerador? Hoje, Jesus está lhe convidando a repensar a sua fé. Para quê? Para que todos nós, sem exceção, possamos viver uma fé abundante de intimidade, de relacionamento com Jesus. Eu creio de coração que Jesus vai chacoalhar essa cidade, nós vamos ganhar gente para Cristo. Só que para eu e vocês ganharmos pessoas para Cristo, nós temos que replicar uma fé madura e verdadeira. Porque replicar um Jesus errado vai replicar um monte de discípulos falsos, que vão encher auditórios, mas vão acordar no inferno. Então hoje eu lhes convido a repensar a sua fé. E se você vinha pensando, você tinha outros conceitos de fé, ou crido em um Jesus diferente do revelado, de repente hoje é o dia de você se arrepender e dizer: Deus, eu quero recomeçar essa jornada. Mas eu quero recomeçar essa jornada tendo uma vida diferente, uma vida de intimidade, uma vida de temor, uma vida de obediência. Eu não mais brincarei de sim, sim, não, não com a palavra de Deus. Até as coisas mais difíceis, eu irei dar crédito. De repente, hoje é o dia que Jesus trouxe você aqui para repensar a sua fé. Baixe a sua cabeça. Enquanto o grupo de louvor vem vindo, vá falando com Jesus. Se for o caso de você se arrepender, faça isso. Novamente, eu creio que nós somos salvos pela fé, mediante a graça. Não somos salvos por obras. Não somos salvos por obras. Mas as obras testificam uma fé genuína. As obras testificam uma pessoa que nasceu de novo. Uma pessoa que diz ter fé em Jesus, mas a sua vida não condiz com aquilo que foi revelado. É um sinal de alerta. É um sinal que alguma coisa não anda bem. É um sinal que de repente você precisa buscar maior conhecimento da palavra. De repente, aceitar a palavra na sua totalidade e a partir de então começar a praticá-la, a obedecê-la no seu dia a dia. Vamos falar com Jesus? Pai, muito obrigado por essa reflexão. Obrigado porque podemos esta noite pensar acerca da fé. Não aquela fé em algo sobrenatural, mas aquela fé racional. Nós podemos pensar se devias nos entregamos verdadeiramente a Ti. Se de repente a gente só não entrou na onda dos amigos, na onda da família, na onda da comunidade, e de repente dizemos um sim, sem nunca sequer ter pensado para quem era este sim, o que esse sim iria mudar na minha vida. Ó Deus, estamos diante do Senhor, e eu não tenho dúvidas que o Senhor já vem ouvindo cada oração, cada prece neste momento. E o meu pedido e clamor a Ti é que Tu faças a Sua obra em nosso meio, que Tu revitalize a fé de muitos aqui, para que nós possamos começar a viver uma fé abundante, possamos começar a viver uma fé que vai impactar esta cidade, possamos temperar esta cidade
possamos causar sede, mas possamos espalhar o bom perfume de Jesus, para que esta cidade venha crer e se render no Jesus revelado nas Sagradas Escrituras. É o que eu oro, é o que eu peço e eu clamo a Ti. Continues a falar e ministrar aos nossos corações. Amém.